Graça e paz, meus amados. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês o livro de Neemias. Esses domingos, eu tenho falado sobre o livro de Neemias. E nessa noite eu quero compartilhar mais uma vez sobre o livro de Neemias. Mas eu quero compartilhar alguns princípios baseado justamente no seu livro, naquilo que ele fez na reconstrução dos muros. Mas antes de nós lermos, eu quero orar com você. Gostaria que onde você estivesse, fechasse seus olhos e nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por estarmos à tua presença, te agradecemos por estarmos na tua casa, por estarmos diante do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, te agradecemos pelo período de louvor, te agradecemos, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor tem feito e continuará fazendo em prol do teu povo, da tua igreja no Brasil e também nas nações. Por isso nós oramos, Pai, desde já, pedindo a cobertura, a proteção do Senhor. Esteja guardando o teu povo, onde quer que estejam, que sejam guardados por ti. Esteja também curando, Pai, aqueles que estão enfermos, que eles recebam a cura, a libertação, pois assim oramos, Pai, e pedimos na autoridade do nome de Jesus e para a tua glória que nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Alcance os nossos ouvintes, assim pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Livro de Neemias, capítulo 1, diz o seguinte, capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza. O verso 2, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. O verso 3, e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. E sucedeu que eu, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, verso 1 diz o seguinte: E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Pai, nós pedimos mais uma vez que o Senhor esteja abençoando a tua palavra, a tua igreja, o teu povo, onde quer que eles estejam, os nossos ouvintes, que a palavra do Senhor fale aos seus corações, no nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Neemias fala de uma história linda que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. A Bíblia nos diz, nesses textos que nós lemos, que Neemias teve a notícia de como estava a sua cidade, como estavam também os muros de Jerusalém. E diz a Bíblia que a partir do momento que ele ouviu a respeito da sua cidade e como ela estava, ele ficou triste. E mesmo diante do rei, ele não conseguiu conter a sua tristeza. A história é conhecida por alguns, sabem que após isso, há um diálogo entre ele e o rei, e ele pede permissão para voltar a Jerusalém e poder reconstruir os seus muros. O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite são 4 princípios eternos. Quero que você guarde isso no coração. Esses princípios são baseados na vida, na história de Neemias, em tudo que ele fez, em tudo que ele construiu com relação à reconstrução dos muros. E eu quero compartilhar porque o meu desejo é que você guarde isso no coração, guarde esses princípios. Por isso nós chamamos de princípios eternos, tá? Eternos. É para você guardar, é para você praticar, é para você lembrar deles sempre que houver necessidade, tá? Um outro versículo que eu gosto muito, e ele está em Provérbios, capítulo 21, o verso 1, diz o seguinte: como os ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o querer. Vou ler novamente, Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o querer. Esse texto que eu acabei de ler diz o seguinte, que assim como Deus controla os rios,
assim é o coração também do rei nas suas mãos. Durante os princípios você vai entender muito bem a realidade desse versículo. E esse versículo também nos ensina muito nesses dias que nós estamos vivendo aí, com relação a essa pandemia, com relação aos nossos governantes, para que nós entendamos que é Deus que controla o homem, ou seja, Deus controla o ser humano, e nós precisamos aprender a confiar nele, buscar nele e pedir, até mesmo baseado nesse texto: Pai, como os rios, como o Senhor controla os rios, que o Senhor possa controlar o coração dos nossos governantes. Primeiro princípio que eu quero que você guarde no seu coração: mudar o coração é especialidade de Deus. Ou seja, mudar o coração de alguém, de uma pessoa ou de uma nação, é especialidade de Deus. Então não tente mudar ninguém, não tente manipular, não tente fazer joguinhos, não tente trapacear, tá? Em vez disso, fale a Deus a respeito dessas pessoas. Entenda que Deus cuida do coração do ser humano, que é Deus que cuida de todos nós. Entenda que Deus vai cuidar da teimosia do seu esposo, da teimosia da sua esposa, da teimosia dos seus filhos. É Deus que cuida. Então apresente a Deus a pessoa que você quer que Deus opere uma mudança. Então não faça joguinhos nenhum, entenda, mudar o coração é especialidade de Deus. Nós não temos capacidade de mudar o coração de ninguém. Não importa quão injusto seja a pessoa no seu trabalho, inflexível, entenda, apresente essa pessoa a Deus. Cabe a Deus mudar o coração da pessoa. Seja na escola, seja na faculdade, quão difícil seja aquela pessoa, o amigo ou o professor, apresente ele a Deus. Quando Deus operar a mudança, você vai entender que devemos dar glória só a Deus. Você vai entender que foi obra de Deus mudar o coração daquela pessoa. Então esse é o primeiro grande princípio. Guarde ele, leve ele para toda a sua vida, que mudar o coração é especialidade de Deus. Não cabe a mim, não cabe a você querer mudar o coração de ninguém. Só Deus pode. Segundo princípio eterno que eu quero que você guarde bem aí no teu coração: orar e esperar andam de mãos dadas. Nós vemos isso no livro de Neemias. Assim como nós vimos isso mudar o coração, a especialidade de Deus, nós vimos isso no livro de Neemias, ou seja, Neemias orando, e Deus mudando o coração do rei, abrindo portas, liberando. Da mesma forma, nós percebemos no livro de Neemias a oração, em todo o tempo a oração na vida dele. Então orar e esperar andam de mãos dadas, ou seja, aprender a esperar em Deus, ou seja, desista das suas próprias soluções e aprenda a confiar em Deus. A oração alivia o nosso coração, a oração aumenta a nossa visão, a oração nos dá força, a oração nos capacita. Então orar e saber esperar em Deus, descansar nele, também é o segundo e é um grande princípio que você precisa guardar. Então, primeiro, mudar o coração de alguém pertence a Deus. Segundo, orar e aprender a esperar é um outro grande princípio. Devemos saber orar, mas devemos saber esperar. Esperar não é uma coisa fácil de se fazer, devido à natureza humana, nós oramos agora, já queremos resposta amanhã. Então não é fácil esperar quando nós oramos pedindo Deus solução de um problema, pedindo Deus a realização de algum sonho. Não é fácil, porque é da nossa natureza, nós não queremos esperar, nós não sabemos esperar, mas devemos aprender que orar e esperar andam de mãos dadas, ou seja, oramos, vamos esperar Deus fazer as coisas. Assim como nós estamos vivendo essa pandemia, devemos continuar orando, pedindo a Deus que sare o seu povo, que sare esta nação, que sare a sua igreja no Brasil e no mundo, que dê um basta a toda essa pandemia. Mas Deus tem um tempo dele, então nós oramos e esperamos nele. Oramos e, é claro, esperamos nele. Por mais que tenhamos cuidados, que somos orientados a ter, mas quem nos guarda é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege de tudo. Então devemos orar e esperar e confiar que Ele, no momento certo, no tempo certo, vai trazer a resposta e a solução para tudo isso que está acontecendo aí no mundo, tanto no Brasil quanto no mundo. Terceiro grande princípio que você precisa guardar no teu coração: fé não é sinônimo de desordem, nem substituto de planejamento cuidadoso. Ou seja, as pessoas de fé precisam de uma mente organizada.
Precisa aprender a estudar os problemas, até mesmo antes deles acontecerem, porque Neemias fez isso. Neemias sabia dos problemas, Neemias sabia daquilo que poderia acontecer. Guarde bem no teu coração, fé gera organização, e ambos andam juntos. Fé e organização andam junto. Então, fé não significa desordem, ou seja, não preciso me preocupar e não preciso fazer nenhum planejamento, muito pelo contrário. A pessoa de fé é uma pessoa de mente organizada. Quem tem fé sabe que fé gera organização e que ambos andam junto, ok? E Deus honra pensamento organizado. Então, guarde o teu coração. Vou relembrar de novo os princípios. Primeiro, mudar o coração de uma pessoa pertence a Deus. Segundo, oração e esperar andam juntos. E terceiro, fé é sinônimo de organização e não o contrário. Fé não é sinônimo de desordem nem falta de planejamento, muito pelo contrário. Falar de fé significa ter uma mente organizada. Então guarde bem esses três princípios, arraste para toda a sua vida esses princípios, guarde no teu coração. Se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, saiba que você precisa ser organizado. Comece a organizar a tua casa, comece a organizar os teus negócios, comece a organizar a tua vida, comece a organizar o teu casamento. Comece a colocar em ordem. Se você é uma pessoa de fé, entenda que Deus quer que a sua vida esteja organizada, a sua vida emocional, a sua vida sentimental, a sua vida financeira. Deus quer ordem dentro da tua casa. Deus quer um casamento organizado. Deus quer filhos que vivam em ordem. Deus quer colocar em ordem a sua empresa, os seus negócios. Então, fé gera organização. Então guarde esse princípio e comece a colocar ordem na tua vida. É tempo de organizar. Talvez tudo que esteja acontecendo no Brasil e nas nações é Deus chamando a atenção da sua igreja para que ela comece a colocar em ordem aquilo que estava desajustado. Quarto e último princípio, devemos esperar uma oposição quando a vontade de Deus está sendo realizada. Quando você está realizando a vontade de Deus, entenda que provavelmente vai surgir alguém para se opor ao seu projeto. É quase que inevitável. Entenda, se você está dentro do projeto, do plano, da vontade de Deus, sempre haverá oposição. Seja de alguém, seja de uma organização, sempre haverá oposição. E Neemias sabia disso, Neemias tinha ciência disso, porque fé, não se caminha com fé sem o realismo. Ou seja, se você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa realista, tem um pé no chão, ok? Tem coisa que precisa ser resolvida, precisa ser ajustada. Eu sou um homem de fé, você é um homem de fé, uma mulher de fé, mas não significa que pelo fato de vocês viverem fé, não existe opositores, pessoas que vão se opor a você. A história de Neemias está repleta de homens e mulheres que tentaram impedir que ele executasse o projeto de Deus, que era a reconstrução dos muros, para que a cidade depois fosse também reconstruída, porque ela estava destruída. E durante esse período houve pessoas que tentaram introduzir medo, pânico, tanto no coração de Neemias quanto das pessoas que foram levantadas para ajudá-lo. Neemias, a Bíblia nos mostra que era um homem de coragem indômita, ou seja, um homem indomável, um homem que não se deixou ser dobrado, seja pelo medo, seja por outras intimidações, outras atitudes que eles tiveram para que ele fosse impedido de reconstruir. Então ele foi ameaçado, eles falaram em invadir, falaram em destruir, tentaram afetar a vida financeira, fizeram de tudo para impedir o projeto. Nós estamos vivendo dias de medo, de pânico, e o diabo tem usado isso para tentar destruir a tua vida emocional, a tua vida financeira, a tua vida espiritual. E nós precisamos aprender como Neemias, que apesar de tanta informação negativa, apesar deles tentarem intimidar ele para que ele desistisse, ele não desistiu daquilo que Deus tinha para ele, ou seja, do projeto que Deus tinha para ele. Deus tem algo para a tua vida, Deus tem um projeto para realizar em prol da tua vida. Deus quer realizar os teus sonhos. Então não permita que o diabo venha distrair e tirar você
do plano dele, da vontade dele. Não permita o diabo roubar os teus sonhos. Eu creio que Deus pode restaurar a tua vida financeira, eu creio que Deus pode restaurar a tua vida emocional, eu creio que Deus pode restaurar os teus negócios, você que talvez já esteja falido, já fechou as portas da sua empresa, você que está vivendo em dificuldade, né? Você que está em crise emocional por causa de tudo isso que está acontecendo, eu creio que Deus pode e Ele é poderoso para fazer tudo isso. Porque Deus é um Deus de milagre, então Ele pode restaurar os teus negócios, ou Ele pode abrir portas novas e surgir novas oportunidades na tua vida financeira, econômica. Eu creio que Deus pode curar as suas enfermidades, porque a Bíblia diz em Isaías 53 que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então eu creio que Deus pode curar suas enfermidades, seja do Covid, seja do câncer ou de qualquer outro tipo de enfermidade física. Deus pode curar, assim como Deus pode curar você também das enfermidades emocionais. Mas não vamos perder, ou melhor, não vamos parar de sonhar. Não permita o diabo roubar os teus sonhos. Então Deus tem sonhos para você, Deus tem projetos para você. Talvez você estava caminhando nesses projetos, na vontade de Deus. E talvez durante agora esse período, né, o diabo até surgiu com tudo isso que está acontecendo. E talvez isso tenha embarrado você de fazer a vontade de Deus. Não pare, não desista. Não deixe de fazer aquilo que Deus tem proposto para você. Não deixe de fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração para você fazer. Faça, Deus te chamou para fazer, faça. Eu quero encerrar relembrando os 4 princípios que nós falamos nesta noite. São princípios que servem como pré-requisitos para desenvolver as suas habilidades, o seu potencial, para que você continue crescendo, né, e continue nessa jornada de fé durante toda a sua trajetória na terra. Primeiro, compreender as suas limitações, ou seja, só Deus pode mudar o coração do homem. Lembra do texto de Provérbios? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e Ele inclina para onde Ele quer. Por isso nós temos que orar pela nossa nação, temos que orar pelos nossos líderes, porque Deus controla o coração do rei, ou seja, Deus controla o coração daqueles que governam, daqueles que são líderes. O que nós precisamos fazer é orar para Deus mover esses corações, para Deus começar a agir na vida desses homens. Então só Deus pode mudar o coração de alguém. O segundo princípio que nós vemos foi a oração, orar e esperar, ou seja, se voltar para Deus. O terceiro princípio, organizar um plano de ação viável, porque fé não é sinônimo de desordem, muito pelo contrário, a fé gera organização. Quarto e último princípio, sempre que estivermos dentro da vontade de Deus, haverá oposição, então avance, não desista apesar da oposição. Deus está com você, Deus é a sua força, Deus é a sua fortaleza, então não desista, Ele está com você. Não desista, guarde esses princípios, guarde tudo isso que nós ministramos nessa noite ao seu coração. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo. E entenda o seguinte, um plano é muito importante, mas esperar que Deus opere é essencial. Um plano é importante, mas esperar que Deus opere é essencial. Que Deus te abençoe, que Deus continue renovando a tua vida. E eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero profetizar sobre você, sobre os seus negócios, sobre a sua vida financeira, emocional, sobre a sua vida conjugal, porque Deus é um Deus de milagres e Deus quer continuar abençoando a tua vida. Não permita também que o medo, impeça você de realizar a vontade de Deus. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Então que Deus encha você de amor, para que você vença também o medo. Feche seus olhos agora, onde quer que você esteja. Coloque a mão no seu coração, quero orar pela tua vida. Pai, nós oramos agradecidos pela tua palavra. Oramos agradecidos, ó Deus, pela vida dessas pessoas que nos ouvem, nos assistem nessa noite. Nós oramos, nós os abençoamos, nós profetizamos sobre as suas vidas. Pai, nós profetizamos o milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre da salvação. Pai, no nome de Jesus, se alguém que nos ouve está com Covid, nós oramos agora, Pai, e ministramos a cura. Seja curado no nome de Jesus. Pai, se há outras enfermidades, tumores, nós oramos, Pai, e repreendemos agora
toda enfermidade sobre a vida deste homem, desta mulher, jovem ou criança, nós repreendemos agora no nome de Jesus e ministramos a cura. Seja curado, ó Deus querido, seja curado também nas emoções, ó Deus querido, nos sentimentos, na angústia, seja arrancado agora todo medo, ó Deus, todo medo seja lançado fora e que esses corações se encham do teu amor. Onde há o amor do Senhor derramado, ali não há medo. Por isso eu libero agora o teu amor sobre esses corações. Enche esses corações, enche esses lares, encha do poder e da tua vida. Pai, eu oro os abençoando no nome do Senhor Jesus. Que Jesus Cristo esteja agora enchendo esses corações e esses lares no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz. Amém. Continue orando pelo Brasil, pelas nações. Continue orando pela igreja brasileira. Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua família. Amém, amém.